Boa noite a todos. Vamos estar continuando no nosso estudo aqui da renovação da mente. Essa já é a 10ª semana. Eu espero que acho que mais 1 ou 2 semanas a gente acaba. Tá vendo? E hoje vamos estar abrindo nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. A gente vai estar estudando do versículo 10 ao 16. Mas eu vou primeiro fazer também uma introdução para a gente entender o contexto do que ele está falando aqui. Na realidade, Paulo ele escreveu essa carta a Tito, como ele fala inclusive lá no primeiro versículo. Todos acharam, né? Não? Misericórdia. Tito, capítulo 1. A gente... É depois de Timóteo. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. E aí a gente vai ver versículo 10 ao 16, mas logo no primeiro versículo a gente vê que Paulo escreveu essa carta. E ele, no versículo 4, ele fala que ele escreveu essa carta a Tito. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Ou seja, ele era filho na fé. Ele era um filho na fé de Paulo. Ele aceitou a Jesus através do ministério de Paulo. E ele assistiu a Paulo, ele ajudou a Paulo justamente no ministério de plantação de igrejas. Né? E no versículo 5, inclusive, a gente vê que ele fala: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, na realidade, ele deixou Tito em Creta. Creta, na realidade, é uma ilha, e que ele pudesse colocar em ordem as coisas que restavam, e também para ele estar, então, estabelecendo presbíteros, líderes, de cidade em cidade, ou seja, em cada cidade da ilha de Creta ele está estabelecendo uma igreja. Se você for ver, lá inclusive, vamos até abrir Gálatas, só para a gente se situar um pouco aqui no contexto. Lá em Gálatas, no capítulo 2, deixa Tito marcado aí, ainda mais aqueles que já tiveram dificuldade em achar. Em que olha só o que fala lá. Gálatas, vamos ler do versículo 1 a 3. Gálatas 2, versículo 1 a 3. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, ele não era judeu de nascimento, mas ele era um gentio cristão, de origem grega, e que na realidade, ele mesmo estando lá com os discípulos em Jerusalém, ele também não foi constrangido a ser circuncidado, tá? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Então, ele fazia viagens também missionárias, viagens apostólicas, inclusive no caso dessa, quando ele foi conhecer os apóstolos, e ele não foi obrigado a se circuncidar, né? Aí, voltando lá a Tito, é provável que Tito estivesse passando por algumas dificuldades na igreja, pelo que a gente vê
aqui, porque Paulo, na realidade, está até lembrando a ele, né, no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, no meu entendimento, ele estava, na realidade, mostrando, lembrando a Tito que ele deveria estar cumprindo uma determinada missão. E essa missão está definida aí no versículo 5. Então, não só é provável que ele estivesse, e essa também não é só a minha opinião, é a opinião de vários comentaristas, que ele não só estivesse passando por dificuldades em Creta, mas ele também tivesse até a ponto de desistir do ministério mesmo por conta dessas dificuldades que ele estava passando e precisava até de uma motivação extra para estar cumprindo esse papel que Paulo tinha dado a ele, para colocar esses problemas em ordem. E também um dos problemas estava justamente ligado ao problema de doutrina na igreja, tanto que no restante do capítulo e também da carta, Paulo vai estar falando sobre a necessidade de se ter uma sã doutrina, né? Uma doutrina que seja realmente saudável para a igreja. E, além disso, por exemplo, se você for ver também lá no capítulo 3 de Tito, versículo 12 e 13, ele fala assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, ou seja, provavelmente aqueles que estavam portando a carta, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor à lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Então, provavelmente eles também foram juntos para poder estar apoiando de uma forma até doutrinária mesmo a Tito, né? Se os problemas que ele estava passando eram de ordem doutrinária, era importante também ele estar tendo apoio. Semana passada, quando a gente falou sobre Hebreus, uma das coisas que eu falei, das 4 coisas da base para a nossa manutenção cristã, a última coisa que eu falei era justamente não abandonar a congregação, né? Por quê? Porque através da congregação, um apoia o outro, um motiva o outro, né? E Paulo certamente estava sentindo que Tito precisava de apoio aqui. E ele manda não só o portador da carta, mas ele ainda manda também Zenas, que ele fala Zenas, doutor da lei. Por quê? Porque a gente vai ver o porquê que era necessário esse doutor da lei estar junto. E Apolo, que mesmo que lá que fala lá que ele escreveu aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, aos Coríntios, que na realidade quem é Paulo, quem é Apolo, não importava. Na realidade eles eram companheiros de ministério. E a gente vê aqui que Apolo estava inclusive para apoiar Paulo também no que precisasse. Então, quando nós estamos no ministério, a gente não deve pregar o ministério de um determinado pastor ou de outro, mas o nosso ministério é pregar a Cristo. Amém? Então, eu creio que só isso aqui já deixa um ensinamento para a gente. Tito, que tinha sido deixado lá como responsável para colocar em ordem a igreja de Creta e escolher, estabelecer líderes em cada cidade, ele na realidade estava passando por dificuldade. Ele estava passando por desmotivações, estava passando por problemas, provavelmente a ponto até de desistir do ministério. Mas o que isso ensina para a gente? O que Paulo fez? Ele simplesmente pegou, mandou uma palavra de motivação para Tito, lembrou a ele do ministério que estava incumbido a ele e mandou ainda pessoas para estar ajudando. Então, isso deixa para a gente um exemplo, não só para a igreja, mas para a nossa própria vida. Quando a gente enfrenta problemas, a solução não é fugir, não é abandonar o problema, mas a solução é enfrentar o problema, né? A solução é resolver ele de acordo com a palavra de Deus, é resolver ele também com o apoio dos irmãos. Os irmãos devem estar presentes justamente para estar ajudando nesses momentos de dificuldades, seja na vida ministerial, na vida espiritual, quanto na vida da própria família, né? Está passando
qualquer problema, o irmão está lá para isso, né? E aí, então, ao longo da carta, Paulo ele vai estar estabelecendo os elementos básicos para a ordem na igreja, e ele também vai enfatizar a necessidade da pureza na vida espiritual, na liderança principalmente, porque se a liderança não tiver uma vida na pureza, em santidade, se ela é modelo, os outros vão seguir? Certamente que não, né? Então o líder normalmente é o modelo das suas ovelhas. E aí ele vai estar mostrando justamente a necessidade de a gente ter uma vida consistente entre a nossa confissão e a nossa conduta, ou seja, entre o que a gente prega e o que a gente vive, né? A gente deve ser condizente com o que a gente prega, né? Naquela história do vivo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, a vida cristã deve ser realmente condizente com o que a gente prega. A gente deve viver de acordo com o que a gente prega. E aí, depois dessa introdução do versículo 1 a 4, ele vai estar falando, então, no versículo 5, que ele tem que estabelecer presbíteros, e do versículo 6 ao 9, ele vai estar falando sobre quais são as qualificações para a escolha dos presbíteros. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu quero entrar justamente na questão seguinte, que ao mesmo tempo que ele fala quais são as características para a escolha dos presbíteros, a partir do versículo 10 ao 16, ele vai estar falando sobre os maus exemplos, aqueles que não seriam exemplo, aqueles que não seriam escolhidos para presbítero. Ou seja, esses aqui você não escolhe, que também seriam conhecidos como então falsos mestres, apesar desse termo não estar aqui na Bíblia, nessa passagem. Mas pode se comparar com outras passagens em que Paulo menciona tais como falsos mestres. Então, do versículo 10 a 16, ele vai estar falando justamente sobre os falsos mestres. Então, é agora que a gente vai realmente começar a mensagem pensando nesse sentido. Tá? Do versículo 10 a 11, é a passagem que eu chamo os da circuncisão, porque é o que ele fala aqui. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, nessa primeira passagem, ele vai dar algumas características de quem são esses que não são exemplo para serem escolhidos como presbíteros, aquele exemplo dos que são os falsos mestres. Quais são as características dele? Apesar da minha estar aqui como se fossem 4, na realidade são 3. Desordenados, faladores, vãos e enganadores, mas na realidade não é. Desordenados, faladores vãos, que é uma palavra só no grego, e enganadores. Então são 3 características aí. O desordenados, que no grego é anipotactos, significa insubordinados, desobedientes. Ou seja, aquele, para ser escolhido como mestre, ele não pode ser insubordinado. Ele não pode ser desobediente. Porque até mesmo na vida empresarial, um bom líder é aquele também que sabe obedecer ordens, né? Porque se ele não sabe obedecer ordens, ele também não é capaz de liderar. Porque como é que ele vai ser exemplo? Porque a gente sempre tem alguém superior a gente. Se você é insubordinado como líder, o que você está ensinando para os que estão vindo abaixo de você? Né? Então, para a igreja também não funciona assim. Né? Tanto que no versículo 6, uma das coisas que fala sobre a característica para a escolha do presbítero é que ele fala, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É a mesma palavra que está aqui no versículo 6,
É a mesma palavra que está aqui no versículo 10. Só que no versículo 6 aqui foi traduzido como desobediente, que é realmente a palavra, e no versículo 10 foi traduzido como desordenado aqui. Mas é insubordinado, desobediente. Então, primeira coisa, não pode ser insubordinado, não pode ser desobediente. Segunda característica, falador vão. Mataiologos. E aí o dicionário fala assim: uma pessoa de fala ociosa, uma pessoa briguenta, alguém de conversa inútil. E um comentarista que o dicionário colocou fala assim: conversadores vazios, pessoas que só usam de conversa fiada, ou seja, usam linguagem impressionante, mas com pouco ou nenhum conteúdo de verdade. Isso é um comentário antigo, tá? Então, deve ter uns 40, 50 anos esse comentário. Então, você vê, é algo que lembra situações que a gente tem vivido atualmente, né? Faladores vãos, pessoas que parece que estão usando uma linguagem impressionante, mas com pouco ou nenhum conteúdo de verdade. Inclusive, Paulo, quando escreveu lá Timóteo, em 2 Timóteo, provavelmente é só virar a página anterior aí, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 16, ele vai falar assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É a mesma coisa aqui. Os falatórios profanos é o que Paulo fala a Tito aqui como faladores vãos. Conversa inútil. Blá 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 que não leva a nada. São conversadores vazios, só usam conversa fiada, podem até usar um linguajar bonito, mas que muitas vezes tem pouco ou nenhum conteúdo de verdade. E o terceiro termo que ele usa aqui para esses falsos mestres, ainda no versículo 10, além de eles serem desordenados, faladores vãos, eles também são enganadores. A palavra no grego, frenapates. E o que é esse enganador? Pessoa que induz ao erro, sedutor, impostor. Ou seja, aquele que parece, mas não é. É como até aquele que é o lobo com pele de cordeiro. Que parece como popular denorex, né, Betinho? Aquele que parece, mas não é. Então, até Jeremias, quando ele fala sobre esse tipo de pessoa, lá no capítulo 14, não quiser abrir, não precisa, mas é Jeremias 14, 14, em que Jeremias diz o seguinte: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Profetas enganadores. É o que Jeremias fala aqui. Então é esse mesmo tipo de pessoa que Paulo está se referindo aqui a Tito. Então, esse tipo de pessoa estava também infiltrada na igreja lá de Creta. Nas igrejas de Creta, porque era uma ilha que tinha nas cidades. E o que ele fala sobre esses desobedientes, homens de conversa fiada e impostores? Ele fala que são principalmente, não exclusivamente, mas principalmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Os judaizantes. Aqueles que achavam e pregavam, ensinavam que a lei e a circuncisão eram justamente essenciais para a salvação. Se você quer ser salvo, não adianta só crer em Jesus. Precisa se circuncidar também. E a gente, inclusive, leu a questão lá em Gálatas, que mesmo Tito, quando esteve em Jerusalém, ele não foi obrigado a circuncidar, ele não foi constrangido a circuncidar. Tem passagens, por exemplo, Colossenses também, capítulo 2.
Colossenses, capítulo 2. Vamos ver a partir do versículo 10. Aqui falando... Olha, vamos até ver a partir do versículo 8, que a gente já pega a passagem toda aqui. Todos acharam? Colossenses é fácil, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aí o versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, na realidade, através da morte de Jesus, nós já somos circuncidados, né? Através justamente da circuncisão no coração mesmo, que inclusive a circuncisão no coração não é um termo do Novo Testamento. A circuncisão no coração é um termo que já vinha lá de Moisés, inclusive. Não é uma coisa nova, né? Então, como o versículo 11 fala, estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Ou seja, em Cristo nós já somos circuncidados. Então a circuncisão da carne feita por mão é desnecessária, né? Tem outras passagens que a gente poderia ver, mas essa não é importante. Então, lá no versículo 10, fala justamente sobre isso. Eles eram principalmente os da circuncisão. Eles querem colocar um peso que o próprio Cristo não coloca. E apesar da minha esposa estar com a boca tapada por causa da dor no dente, ele fala assim no versículo 11, aos quais convém tapar a boca. Desculpe, amor. Sei que você está com muita dor. Mas ele fala, esses que são desobedientes, faladores, enganadores, esses convém tapar a boca. Por quê? Porque eles são homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, ou seja, vão de casa em casa ensinando aquilo que não é o verdadeiro evangelho. E o pior, por torpe ganância. A intenção deles qual é? Ficar rico. Ganhar dinheiro às custas da espiritualidade dos outros, pela inocência dos outros, através de comandos, ordens, tradições, ou como a gente viu lá em Colossenses, filosofias e sutilezas vãs, que simplesmente não trazem ganho nenhum espiritual, né? Então, a esses convém tapar a boca. É para emudecer eles mesmo, para não deixar eles falarem na igreja, né? Para não espalharem desobediência, para não espalharem mentiras, para não espalharem engano, para não espalhar coisas vãs, né? Então, se essa é a característica deles, eles devem ser calados. Que falem fora da igreja, mas junto da igreja, nas casas dos membros da igreja, não falem. E aí do versículo 12 e 13, a primeira parte do versículo 13,
um outro grupo, que não são os da circuncisão, mas que faz parte desse grupo também de falsos mestres, porque não é só os da circuncisão, a gente viu que era principalmente os da circuncisão, é o que a gente chama aqui, o que ele chama na passagem de cretenses. Um deles, versículo 12, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Aí é curioso, porque alguns vão falar que é um paradoxo, porque ele está citando um profeta, que na realidade não era somente um profeta, ele era um poeta, filósofo, profeta e místico grego. O nome dele era Epimênides, e ele viveu em meados de 600 a.C. Só que aí eles falam que é um paradoxo, porque se ele mesmo era cretense, e ele fala que os cretenses são sempre mentirosos, como é que Paulo fala que esse testemunho é verdadeiro? Vai acreditar na palavra de um mentiroso falando que ele é mentiroso? Aí ele é mentiroso ou fala a verdade? Mas Epimênides, ele tinha uma característica. Eu fui pesquisar sobre ele. Eu até tirei uma parte que está lá na Wikipédia, mas eu fui ver outras passagens com texto, inclusive eu li um texto dele que é resumido na Wikipédia, eu achei muito interessante. E eu vou ler isso aqui para vocês que está lá na Wikipédia, depois vocês podem verificar. Aliás, o blog que eu achei interessante, que fala esse texto de Epimênides, é de um blog chamado Guilherme Lima, se eu não me engano. Depois você pode pesquisar lá. Mas olha só o que ele fala. Epimênides nasceu em Knossos, na ilha de Creta, ou seja, uma cidadezinha lá na ilha de Creta. Dito como homem estranho pelo seu povo, Epimênides era um dos poucos da sua época e região que criam em apenas um Deus. E segundo conta Diógenes Laércio, quando houve a praga em Atenas, muitos se fizeram de holocaustos para apaziguar a fúria dos deuses, que passavam de 30.000, ou seja, só na ilha de Creta, só lá em Atenas, foi quando ele foi em Atenas, só lá em Atenas dizia-se que tinha mais de 30.000 deuses. Ou seja, tinham mais deuses em estátuas nas ruas do que pessoas vivendo em Atenas, onde foram até chamados sacerdotes egípcios e babilônicos para tentarem resolver aquela praga, mas sem sucesso algum. Até curioso mesmo esse texto que Epimênides escreve, depois eu até, com curiosidade histórica, muito interessante. Ele relata, inclusive, que foi um profeta lá deles, um oráculo lá de Atenas, que mandou chamar Epimênides lá de Creta para vir, porque ele tinha ele dá instrução de como resolver a tal praga. E aí ele fala que quem ia se reconhecer seria esse único Deus. E aí, só que aí fala aqui, quando então lembraram Deus único de Epimênides, então chamaram. Na realidade foi esse oráculo que instruiu a chamar. Ele mostrou-os o erro de adorarem deuses que não poderiam ajudar em nada, e mandou que colocassem ovelhas no alto do Areópago, que estas iriam lhe mostrar o local onde esse Deus queria ser adorado. Então, num ato místico, as ovelhas desceram o Areópago e andaram até um local onde não havia nenhum tipo de idolatria. E ali os artífices construíram um altar, e como não sabiam o nome desse Deus, a mando de Epimênides, talharam como Deus desconhecido, que é justamente a passagem lá em Atos 17, que tem aquele tal Deus desconhecido, foi justamente por instrução de Epimênides. Ou seja, o mesmo Epimênides que botou aquela estátua, né, e ao Deus desconhecido, é quem Paulo está mencionando aqui nesse versículo de Tito. Então, curiosamente, o problema da praga foi resolvido, justamente através dessa instrução das ovelhas, que foram justamente no único lugar lá da cidade que não tinha altar nenhum. Então, esse profeta que escreveu: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, esse testemunho é verdadeiro. Então, tinham dois tipos de pessoas.
Um, que eram os legalistas, criando confusão através da lei, querendo colocar situações que não eram cabíveis à igreja, só criando confusão. E esse outro grupo que também criava confusão, que também era desobediente, falador e enganador, era o grupo desses cretenses, que eram simplesmente mentirosos por característica, preguiçosos e ruins. Era esse tipo de gente que estava se infiltrando na igreja de Creta, e Paulo estava falando então com Tito. Tito, não desista, por maior que seja a sua dificuldade. Esses são realmente enganadores, gente ruim. E aí, versículo 13b e 14, ele fala assim: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, o que ele fala aqui no versículo 13? Repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, eles deviam ser repreendidos perante os demais para que eles pudessem seguir a sã doutrina, que a doutrina deles fosse realmente saudável. Eles deveriam ser proibidos, inclusive, de falar na igreja enquanto não se consertassem. E aí ele fala, não dando ouvidos. Aí ele fala para não dar ouvidos em duas situações: as fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da fé. Ou seja, ele está se referindo aos dois grupos. As fábulas judaicas são aqueles da circuncisão, e os que se desviam da verdade são quem? Os mentirosos cretenses. Então ele está aí dirigindo a palavra justamente a esses dois que só estavam criando confusão na igreja. E esses falsos mestres, eles estavam atacando o quê? A integridade da fé, os fundamentos da fé, a base para a qual a fé cristã era edificada. E por causa disso, eles deviam ser o quê? Repreendidos, e também não se devia dar ouvidos ao que eles estavam pregando. Então, é aquilo. Nós, nesse processo de renovação da mente que a gente tem falado ao longo dessas... Aliás, como eu falei, já são 10 semanas, há 2 meses, mais de 2 meses, quase 2 meses e meio, a gente precisa estar repreendendo aquelas palavras que são contrárias ao evangelho mesmo, a sã doutrina, aquilo que faz bem. E ao mesmo tempo, não dar ouvidos. Foi até sexta-feira, a gente estava falando até com um amigo que nem cristão é, mas ele até comentando de uma doutrina até bíblica. É que ele fala, olha, não, coisa que é ruim, a gente vai, entra por aqui, sai pelo outro lado, mas a gente só retém o que é bom. Ele até usou mais ou menos isso, né? E aí, na realidade, a gente deve estar pesando todas as coisas, realmente retendo somente o que é bom. Então não dá ouvido ao que não é bom. As coisas que vão causar desobediência, são coisas que não levam a lugar nenhum, que são esses faladores vãos, aquelas coisas que só vão enganar, que não tem conteúdo nenhum de verdade. E os mentirosos, os preguiçosos, que são ruins, não dá ouvido para esse povo. Né? Quando a pessoa vem com alguma palavra contrária, uma palavra que vá causar algum tipo de ação diferente, a gente não deve seguir. Né? Ontem eu vi uma pessoa falando, até uma cristã,
ela falando de um livro dela, que eu só não tive a oportunidade ontem de comprar, mas eu realmente estou querendo comprar, em que ela mostra de uma forma bem interessante. Os pensamentos, eles causam sentimentos, os sentimentos levam a gente a alguma ação, e essas ações têm consequências. Podem ser boas ou ruins. Ou seja, se o pensamento é bom, ele vai te causar sentimentos bons. E aqueles sentimentos bons vão te levar a ações boas e você vai ter consequências boas por causa disso. Mas agora, se você vai ter pensamentos ruins, aqueles sentimentos vão ser ruins. Ele vai causar ações ruins, as consequências também vão ser ruins. Então eu achei muito interessante essa forma bem sistematizada mesmo de como deve ser e como é na realidade o nosso pensamento e que as ações, os resultados que acabam sendo ruins, porque a gente deixou tudo começar pelo pensamento ruim. Né? E se a gente for ver biblicamente, até a própria queda do homem e da mulher foi por causa de um pensamento. O homem e a mulher deixaram a serpente lá entrar na mente, causou um sentimento, a ação de desobedecer a Deus e a consequência da queda e a expulsão do Éden. Então, a nossa vida é assim. Então, sempre que a gente tiver realmente um pensamento ruim, procure trazer um pensamento positivo, um pensamento bom, para ir contra aquele pensamento ruim, que vai às vezes trazer um sentimento ruim, uma ação ruim, uma consequência ruim. Não se deixe influenciar por esses desobedientes, por esses faladores, por esses enganadores, por esses mentirosos, preguiçosos, ruins. A gente tem que ter muito cuidado, como eu falei quando estava orando aqui, que da nossa boca realmente saia bênção e não maldição. Porque se a gente está amaldiçoando alguém, e aliás, nessas eleições a gente viu, hoje eu cheguei a ver coisas assim horrorosas de pessoas falando que se você votar no B, você está, na realidade, manchando, você está sendo culpado de sangue pela vida dos que vão morrer por causa disso. Quando a gente já tem visto tantas mortes, independente de político, né? Não é por causa de A, B ou C que, na realidade, a situação que a gente está vivendo é uma situação de cada vez maior cessão ao pecado. Né? Então, a gente tem que procurar se desviar desses que se desviam da verdade. A gente não pode dar ouvidos a eles. A gente tem que repreendê-los. E no versículo 15 e 16, que já é o finalzinho aqui da mensagem, hoje eu vou acabar mais cedo. E não, mais cedo não, mais tarde, rapaz. Pensei que... é que a gente começou mais tarde hoje, né? Versículos 15 e 16, pensei que fosse mais cedo, agora que eu vi o relógio. 15 e 16 fala: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. A primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes antes, mas nunca tinha realmente me atentado para esse versículo 15 em especial. Todas as coisas são puras para os puros. Já vou falar sobre o contexto disso. Mas a primeira vez que eu vou falar, eu fui criado no judaísmo, sou judeu, nascido de ventre judaico, mas meus avós, por parte de mãe, eram católicos. E quando eles foram fazer 50 anos de casado,
eu estava com uma namorada na época, da igreja que a gente estava, que foi a nossa primeira igreja, depois a segunda foi aqui, que eu era novo convertido, e a gente ia ter, antes da festa, ia ter uma missa lá na igreja católica, e essa minha namorada falou, não, eu não vou com você. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Minha mãe deve lembrar, né? Meus pais devem lembrar, o que que eu faço? Aí eu conversei com os dois pastores lá da igreja, e aí ele falou, não, Sérgio, de forma alguma, você não está indo lá para participar de idolatria nenhuma. Você vai estar indo para como se fosse um evento, você não vai se prostrar diante das imagens, nada disso. Você está indo para um evento social, não um evento religioso para você. E aí, até por causa disso, a gente foi e acabei rompendo o namoro com a menina. E depois, a gente ficou só um ano nessa igreja, me converti lá, ficamos um ano e depois a gente saiu de lá. Mas ele me deu justamente essa passagem. Não, Sérgio, todas as coisas são puras para os puros. Você não deve ver impureza nenhuma em você ir lá na igreja. Imagina se você não vai, como seus avós vão ficar tristes com isso. Né? Então, a partir daquele momento, apesar desse não ser o contexto realmente do que Paulo está falando aqui, mas foi uma boa aplicação para mim naquele momento. Mas o que Paulo está falando aqui? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O que ele está falando? Ele tinha acabado de falar sobre aqueles que estão criando confusão, não falam a verdade, são enganadores, né? E principalmente são o quê? Os da circuncisão. E eles, uma das coisas que eles falavam não era só a circuncisão, eles falavam que para você ser salvo, você ainda tinha que estar debaixo da lei. Né? Ou seja, tinha que comer alimentos kasher. Ou seja, para eles ainda tinha alimento puro e impuro. Porque se você for ver, se você tirar isso fora do contexto e falar, todas as coisas são puras para os puros, você fala, então se eu for ter uma relação com uma prostituta, não tem problema, porque isso é puro para mim. Não tem maldade nenhuma, essa é pureza para mim, então eu vou lá, tenho uma relação com a prostituta, então está tudo bem, eu estou na pureza ainda. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Mas ele está falando no sentido espiritual mesmo, mas no sentido prático da vida cristã. No sentido do que os judaizantes estavam falando. Não, você não tem que seguir a lei, você pode comer isso, mas não pode comer aquilo. Não. Para nós, que somos puros, todas as coisas são puras. O que Deus considera limpo, a gente não pode considerar impuro. Né? Também em relação à própria vida espiritual. Aquele que é gentio, que era perante a lei judaica considerado impuro, a partir do momento que ele crê em Jesus, ele não é necessário ele circuncidar. Ele já é circuncidado no coração a partir do momento que ele crê em Jesus. Então todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Aí, aquela palavra que a gente tem repetido também nesses estudos da renovação da mente, antes o seu entendimento, e aquela palavra nous, que é a mesma palavra que está lá em Romanos 12, 2, da renovação da mente aqui, antes o seu entendimento, a sua mente e consciência estão contaminados. Por quê? Porque aquilo fala, não, isso pode, isso não pode. É que nem a gente vê, às vezes, agora tem melhorado, né? Mas em certas igrejas mesmo, mais tradicionais, que tipo assim, não, mulher não pode usar calça comprida. Isso é mandamento do homem. Para os puros, todas as coisas são puras. Né? Mas tudo também deve ter ordem e decência. Né? É claro, tem a igreja que minha esposa foi criada, teve uma época lá que as mulheres estavam andando com micro saias, né, amor?
que o pastor do púlpito ele falava, olha, não dá. E falava, olha, botou uma diaconisa, né? Algumas diaconisas, porque era uma igreja grande, na porta. Falou, olha, não, essa aí tá muito curta, você não vai poder entrar não. Não, volta lá na casa e troca essa saia. Por quê? Porque aí não era que não era permitido. Se ela para a rua que ela use, mas não podia tirar a atenção das pessoas. E algumas delas estavam realmente não estavam interessadas em buscar Deus. Estavam interessadas em buscar marido ou coisa pior, né? Então é necessário também ter o discernimento. É aquilo que eu falei algumas semanas. A gente precisa também buscar discernimento, entendimento de qual é a vontade de Deus. Então, eles também, esses que são contaminados e infiéis, o entendimento e a consciência deles estão contaminados. E aí Paulo fala, confessam que conhecem a Deus, ou seja, de boca, mas negam-no com as obras. É aquilo que eu falo. A gente não é salvo pelas obras, mas a partir do momento que você é salvo, você tem que mostrar através das suas obras. Então, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. É o caso desse problema, né? Fala que é cristão, mas vai com uma micro saia para a igreja que dá para ver até os fundilhos, né? Ou coisa mais. Então, na realidade, confessa a Deus, mas nega através das obras. E aí fala, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovado. Então, esses falsos mestres, eles são corruptos, contaminados. Eles, por dentro, através do entendimento e da consciência que estão contaminadas, e também por fora, quando eles são abomináveis, desobedientes, e suas obras também são negadas. Eles negam com as obras. Ou seja, eles são corruptos, tanto por dentro, quanto por fora. São contaminados interiormente e isso é refletido através das suas ações. Então é aquilo. Se os pensamentos são ruins, as ações vão ser ruins, né? Então, em relação a a renovação da nossa mente, quando estava preparando a mensagem, eu nem me lembrei disso que essa senhora falou ontem lá. Mas é bom você, se você não anotou, você fazer alguma anotação. Se você não está com nada para anotar, grava mentalmente isso. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. Ação gera consequência, né? Então, que os nossos pensamentos possam ser bons, para termos sentimentos bons, para termos boas ações, para as consequências também serem boas. Então, a gente precisa realmente praticar isso na nossa vida, para tal forma que se a gente está tendo algum pensamento ruim, a gente venha com um pensamento bom, para que ela... Lá em Hebreus mesmo, né? Em Hebreus 12 fala que a gente não pode deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração. A raiz de amargura é um pensamento ruim. A amargura é a falta de perdão e a gente precisa deixar esse sentimento ruim de lado, porque ele acaba criando sentimentos ruins, causando ações ruins e consequências ruins. Então, sempre que houver um pensamento ruim, troque por um pensamento bom, né? Veja sempre o outro lado. Em vez de criticar, por exemplo, alguém, veja também o que aquela pessoa tem de bom, né? Para aí você... Não, mas o fulano, não, ele tem isso de bom. E aí você vai estar conseguindo mudar também a sua mente para não estar criticando tanto determinada pessoa. E eu não estou falando isso para ninguém, por favor, em específico, tá? Até mesmo para mim mesmo, que a gente possa estar realmente mudando a nossa mente e ter um entendimento melhor e que a nossa
os nossos sentimentos, as nossas ações sejam melhores, para a gente ter consequências melhores também para a nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite na tua presença, Senhor.